Cá estamos nesse belo domingo para conversarmos, analisarmos sobre os últimos acontecimentos que estão se desenrolando na geopolítica. Vocês acompanharam o área militar nos últimos dias, na última semana, sobre tudo que está envolvendo essa questão dos mísseis de longo alcance, se foram aprovados ou não, se já chegaram na Ucrânia para serem utilizados contra a Rússia. Então, assim, de forma bem geral, tudo está caminhando para um possível atrito grave e irreversível entre Rússia e Estados Unidos, entre Estados Unidos e Rússia. Sabemos que não é segredo que as tensões estão cada vez mais crescentes no leste europeu e transfixando a Europa, chegando até o Atlântico, principalmente no Atlântico Norte, com os Estados Unidos se apresentando cada vez mais à frente de resolver esse impasse, que pode, sem dúvida, resultar ou não numa guerra, numa terceira guerra e guerra nuclear de fato. O título desse vídeo não é um título sensacionalista, eu vou explicar o porquê e de tudo que está acontecendo nos bastidores que estão transformando esta questão dos mísseis de longo alcance, né? Por quê? De acordo com informações divulgadas pelos próprios ucranianos na última semana, dizendo que de fato os Estados Unidos, o Ocidente, os europeus já aprovaram, já autorizaram a Ucrânia a empregarem os mísseis de longo alcance, as armas de longo alcance, por exemplo, Storm Shadow, Skal-PG, Atkins, dentro do território da Rússia, dizendo que já liberaram essas armas para serem utilizadas de forma imediata. Isso foi dito por algumas autoridades ucranianas que estavam a par daquela última reunião realizada entre o secretário de Estado americano Antony Blinken e o secretário, ou melhor, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, que se encontrou com o presidente Zelensky, trataram as portas fechadas sobre esse assunto muito importante. Mas por que então os Estados Unidos e o Reino Unido ainda não divulgaram sobre essa questão, se de fato liberaram ou não esse equipamento tão importante e que pode sim incomodar e resultar num conflito por parte da Rússia contra o Ocidente? É simples, pensem comigo. Os Estados Unidos e o Reino Unido, eles estão diante de uma nação que possui todas ou quase todas as tecnologias do Ocidente em relação a arsenal militar, nuclear e convencional. É claro que uns ali são mais avançados em alguns setores, outros já desenvolvendo, por exemplo, armas em diversos meios hipersônicas, como a Rússia, e os Estados Unidos ainda não, mas estão avançando nesse quesito, bem como sistemas periféricos avançados, como sistemas de defesa antiaérea. Então, qualquer erro nesse ponto, ou erro de estratégia, uma estratégia errada, pode resultar, sem dúvida, em uma guerra de grandes dimensões absolutas entre as partes que vai envolver, sem dúvida, a própria Europa, principalmente, inicialmente, a própria Europa, sem dizer, é claro, a Ucrânia. Então percebam qual é a estratégia atual dos Estados Unidos para sentir ou dosar essas tensões e consequências de uma possível liberação oficial do uso das armas nucleares. Vocês ouviram eu dizer aqui recentemente, na última semana, inclusive nas redes sociais do canal, dizendo que o presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que é onde fica ali os deputados americanos, o presidente Michael McCaul, ele divulgou que os Estados Unidos, a administração Joe Biden, havia de fato autorizado a liberação de armas de longo alcance para a Ucrânia atacar a Rússia. E, segundo ele, justificando, e isso não foi negado pelo próprio secretário de Estado americano, que foi o Blinken que conversou com ele por telefone e realmente 2 dias antes da sua divulgação, e que acertou, deixou detalhadamente ali as questões levantadas, dizendo que as armas seriam liberadas de forma imediata. Então,
percebam que foi um presidente do comitê que tem uma responsabilidade nas mãos de forma muito grande, a ponto de ser um dos principais líderes também dentro da Câmara dos Representantes. E eu digo aqui, vocês sabem quem que é Michael McCaul? Ele é um deputado republicano pelo estado do Texas. Então, quando eu já venho falando aqui, deputado republicano, meu amigo, os republicanos são um dos grandes opositores desta sangria de armas e financiamento de dinheiro do contribuinte americano para as mãos dos ucranianos em sua guerra contra os russos. Porque isso está sendo o quê? Uma cascata de eventos que não está diminuindo esse conflito. E os republicanos perceberam isso, não é à toa que o vice-presidente, né, o candidato à vice-presidência de Donald Trump, James David Vance, ele é contra toda essa injeção de recursos infinitos para a Ucrânia. Ele é contra, mas não que ele seja contra a Ucrânia, ele é contra essa injeção descalonada. Então isso significa que foi uma determinação, uma divulgação para um republicano que muitas vezes se comporta como avesso a esse conflito e a injeção de dinheiro e de verbas militares para a Ucrânia. Isso significa que é uma posição estratégica e verdadeira da administração Biden e serve claramente para testar as respostas e o humor dos russos. E o que aconteceu? Putin reagiu em uma advertência pouco vista desde o início do conflito, porque Vladimir Putin disse que se qualquer arma atingisse ou atingir o interior da Rússia, a OTAN ela estaria diretamente envolvida nesse conflito, nessa guerra. Os Estados Unidos estariam envolvidos, o Reino Unido estaria envolvidos, a França estaria envolvida e todas as nações que ele considera que faz parte desse jogo estariam envolvidas. Então isso é muito grave, porque ele se pronunciou de forma muito contundente em relação a tudo isso, sobre as consequências sérias diante disso tudo. E geralmente quem se manifesta com posições mais ácidas como essa, nuclearmente como ameaça e também como uma guerra intercontinental, é o próprio porta-voz do Kremlin, que é o Dmitry Peskov, e também do braço direito de Putin na assessoria no Conselho de Segurança, que é o Dmitry Medvedev, que foi um presidente russo e grande amigo de Vladimir Putin. Então talvez essa manifestação de Putin, que alguns líderes europeus acreditam ser um blefe danado, foi um dos motivos do Ocidente ainda não divulgar, dar uma segurada, pisar um pouco no freio para não divulgar de forma oficial essa autorização. E também há outro ponto que eu destaco aqui nessa minha análise, que é importante também, é a viagem de Volodymyr Zelensky para Washington, que deve acontecer nos próximos dias, ainda nesse mês de setembro. Então tudo indica que esse cenário dessa questão das armas de longo alcance seja o primeiro preparativo para divulgar oficialmente essa autorização, que sem dúvida, está sendo uma grande propaganda de dosímetro da temperatura da guerra em relação ao comportamento da Rússia, ouvindo toda essa promessa por parte do Ocidente e também das consequências que poderia resultar do uso delas, ou melhor, da entrega e também do uso delas. E significa também que nada será divulgado até antes que essa reunião aconteça de fato, presencialmente, entre Zelensky e Joe Biden. Mas por que pessoalmente não poderia ser por telefone? Uma estratégia como esta, uma divulgação como essa, uma conversa como essa, precisa ser de fato pessoalmente. Nós temos ali diversos espiões, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia, espalhados pelo mundo, inclusive conseguem fazer interceptação de conversas, seja por interferência de satélite ou de rádio, ou até mesmo aplicativos de mensagem ou de videoconferência, que isso acaba implicando
em uma desventura da estratégia militar das duas partes. E tudo indica também que os Estados Unidos querem saber a estratégia de guerra de fato, ou o que eles chamam de plano de vitória, ou estratégia de vitória de Zelensky, para fazer com que os Estados Unidos liberem de fato essas armas, pois poderiam que resultar em nenhum efeito no campo de batalha e com uma Rússia cada vez mais adaptada a essas armas dos Estados Unidos, assim como acontecem nesse momento com os Atkins e com os mísseis de cruzeiro, que tiveram poucos efeitos de fato nessa guerra, porque ainda a Rússia ela vai avançando pelas encostas mais importantes, pelos pontos mais importantes de Donetsk, e agora tem uma reação muito grande sobre Kursk, onde a Ucrânia estava atuando de forma muito brilhante, muito agressiva. E agora a Rússia ela vem retomando alguns pontos, vem conquistando novos assentamentos ali no seu próprio território para tentar expulsar e jogar a Ucrânia para fora, para dentro do seu próprio território, na sua fronteira, e assim evitar em novembro possivelmente uma cúpula de negociação, uma cúpula de paz. A Ucrânia coloque na mesa essa possibilidade de negociar terras próprias da Rússia com a própria Rússia. Então essas ameaças de Putin, elas são blefes? Não são blefes. O que acontecerá caso os Estados Unidos realmente liberem oficialmente essas armas de longo alcance para atacar o coração da Rússia? Não sabemos. Será que vão atacar Moscou? Se isso acontecer, a doutrina nuclear da Rússia ela é muito clara. Qualquer agressão contra a sua economia, o seu estado de sobrevivência, o seu estado de harmonia em todos os poderes, que inclui, é claro, o Kremlin, que inclui a capital, o coração Moscou, que inclui os sistemas mais defensivos antibalísticos, nucleares ou convencionais. Isso também implica na alteração e na provocação da doutrina nuclear. E sem dúvida, com essas novas ameaças contra Vladimir Putin, há possibilidade nos próximos dias ou semanas de Putin levar até o seu parlamento uma alteração de lei que vai implicar nessa alteração da doutrina nuclear da Rússia. E se isso acontecer, basta poucas ações hostis por parte do Ocidente ou da própria Ucrânia para estimular um ataque nuclear de fato por parte da Rússia, por conta dessa doutrina nuclear que seria mais facilitada a um ponto de atacar de fato uma nação com armas táticas ou armas estratégicas. Então todo esse jogo, todo esse cenário de liberação ou não das armas de longo alcance para a Ucrânia pode implicar de fato nessa liberação de uma terceira guerra, de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia. Espero que tenham gostado nessa análise de hoje, em pleno domingo. Não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.